Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de São Paulo e Corinthians na tela do NS Futebol para vocês. Recado importante, aliás, um pedido de desculpa e um recado. Pedir desculpa, vai ter um barulhinho de ventilador ao fundo. Não tem como, tá muito quente em Limeira, então não estou conseguindo gravar com o quarto fechado para ter um som legal. E aí eu preciso desse barulho de ventilador. Desculpa se estiver incomodando algum de vocês, tá? Outra coisa, ao final do vídeo, cards aqui da lateral. Um vídeo recomendado pelo YouTube que você vai adorar e também embaixo uma playlist com o Campeonato Brasileiro. Assista para saber mais sobre os jogos e bora para a análise de São Paulo e Corinthians. Temos o seguinte cenário, e aí é importante a gente ressaltar alguns pontos da temporada, tá? Que talvez influenciem, provavelmente vão influenciar a forma como essas equipes vão jogar, tá? O São Paulo encerrou as outras competições que não o brasileiro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27, ou seja, na quarta-feira, antes do jogo do São Paulo e Coritiba, então eu não sei o resultado de São Paulo e Coritiba, tá? Mas a princípio eu suponho que até o jogo de sábado contra o Corinthians, o São Paulo vá com a equipe titular, vá com a equipe com melhor condicionamento físico até esse momento, tá? Então os números do São Paulo são bem válidos para essa partida. Os números do Corinthians, que ainda tem um jogo de Sul-Americana semifinal contra o Fortaleza em Fortaleza, ou seja, você ainda tem o acréscimo de uma possível viagem, não possível, né, mas uma viagem que vai acontecer para Fortaleza com os titulares. Eu não sei se o Corinthians vai com a melhor equipe para esse clássico, para aí, por exemplo, sei lá, forçar ou ter o risco de lesão ou ter um desgaste dos principais jogadores para ir depois para Fortaleza jogar a vida contra o Fortaleza no Castelão. Então, esse cenário é difícil entender como o Corinthians vai estar, e aí os números do Corinthians podem não estar corretos nesse sentido, ou podem não ser representativos. E aí a tendência é óbvia, você está colocando a equipe titular toda hora, quando você coloca a equipe reserva, há uma tendência natural que a equipe reserva performe pior do que a equipe titular. Então os números podem estar abaixo do Corinthians. Se não, se for a equipe titular, os números são esses, tá? Só um recado rápido para a gente entender como está a temporada de cada uma das duas equipes. Quando a gente vai para a análise, não tem muito segredo. Por estilo de jogo, São Paulo leva vantagem, 54-49, ou seja, o São Paulo jogando contra equipes parecidas com o Corinthians e o Corinthians jogando contra equipes parecidas com o São Paulo, a vantagem é do São Paulo. No Morumbi, jogando em casa, a vantagem aumenta, ou seja, vai para 57 no caso do São Paulo e cai no Corinthians de 49 para 44. Aí você tem um acréscimo dessa vantagem e aí o São Paulo passa a ser favorito contra o Corinthians, sim, tá? Quando a gente vai para a análise do mando de campo, que é essa tabela embaixo que vocês estão vendo, você tem por passe e por progressão o São Paulo levando vantagem. O Corinthians vai ter uma diferença maior no quesito de passe e menor na progressão. O que isso significa? Que o Corinthians, ao realizar o passe, a distância é maior desse passe e o São Paulo vai de pé em pé. Tá? Então o São Paulo vai trocando passes mais lentamente, mas vai progredindo mais do que o Corinthians total por conta dessa posse de bola maior. Tá? Isso é em decorrência da recuperação da posse, que o São Paulo pressiona mais do que o Corinthians e acaba recuperando mais vezes essa posse, né, mais rápido, e aí acaba mantendo essa posse. Isso é positivo ou negativo para a equipe do São Paulo em relação à equipe do Corinthians? Nesse caso, positivo. Por que é positivo? Porque na hora de atacar, o São Paulo também consegue converter para mais finalizações certas no gol e consegue converter mais vezes para gol. Então é um cenário positivo para a equipe de São Paulo na parte ofensiva. E na parte defensiva também. Você tem por bloqueio ou por defesa do goleiro, vantagem da equipe do São Paulo. Então é um cenário favorável à equipe do São Paulo. O que muda para o São Paulo jogar contra uma equipe parecida com o Corinthians, em relação a jogar em casa contra qualquer equipe da competição? Você tem aí uma manutenção da velocidade de recuperação, ou seja, a pressão que o São Paulo exerce é basicamente a mesma. Você tem ainda um aumento ligeiro do passe e da progressão. Poxa, Thiago, então se eu passo mais e progredo mais, quer dizer que eu estou controlando o jogo? Ok, pode ser uma boa análise. Isso é positivo? Não. Por quê? Porque esse São Paulo passa a chutar menos para gol do que chutaria normalmente em casa e passa a ter menos taxa de conversão. Por que tem esses dois pontos? Porque quando você joga contra uma equipe mais fechada, como é o caso do Corinthians, você acaba tendo dificuldade em romper as últimas linhas porque tem muita gente atrás da linha da bola.
e isso acaba gerando dificuldade em finalizar certo ao gol e também de converter a gol. Então temos esses dois grandes problemas aí para a equipe do São Paulo, jogando contra equipes parecidas com o Corinthians. Além disso, você toma mais contra-ataques. Ao tomar mais contra-ataques, você tende a ter menor capacidade de bloqueio. O que isso quer dizer? Se eu estou subindo todo mundo e tomo o contra-ataque, quer dizer basicamente que o ataque rápido da equipe adversária faz com que eu tenha menos defensores atrás da linha da bola para bloquear essa bola. Então essa bola vai em direção ao gol. Como a taxa de conversão cai um pouquinho também aqui na defesa, ou seja, você tem situações mais claras de gol, e aí o Rafael ou o Jandrei não consegue evitar, e aí cai um pouquinho, mas bem pouco aqui, você tem de fato uma constatação de uma dificuldade dessa equipe de São Paulo em ficar mais com a posse, mas ao mesmo tempo não conseguir converter para gol, tá? Já a equipe do Corinthians, se a gente for olhar aqui em azul, a gente tem o perfil contra equipes como São Paulo, e em laranja jogando fora de casa. O que acontece quando o Corinthians joga contra equipes parecidas com o São Paulo? O Corinthians passa a não ficar tanto com a posse, a não progredir tanto e a cair as velocidades de recuperação. Poxa, então aqui, já que é tudo isso, é tudo ruim, né? Não necessariamente. Esse Corinthians consegue finalizar mais vezes certo a gol, consegue bloquear melhor as ações e as defesas do Cássio ficam mais tranquilas para ele. A única coisa que não muda é a taxa de conversão. Por isso o Corinthians não sobe tanto. Ele acaba indo mais por tentativa e erro do que necessariamente por melhora do local de finalização ou da qualidade da finalização. E isso acaba colocando o Corinthians um pouco mais abaixo do que deveria estar ali nessa situação de jogo. Ou seja, traduzindo tudo, há uma tendência, claro, do São Paulo vencer o jogo. Porém, se o Corinthians fizer o primeiro gol, essas chances vão começando a migrar de uma possível vitória para o São Paulo para um empate no Morumbi, tá? E é claro, a depender da situação, a depender do controle estratégico, essas coisas podem migrar para uma possível vitória do Corinthians. Favorito, São Paulo. Mas essas questões estratégicas vão ser muito importantes para o Corinthians, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos de jogo. Depois disso, né, há uma tendência natural, se o jogo for caminhando normalmente, para o São Paulo conseguir impor mais seu ritmo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.